Amorim. Meio-dia e 29 minutos. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor aos nossos ouvintes de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo. Estamos começando o nosso terceiro trimestre de 2017, onde, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estudaremos a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Nosso comentarista neste trimestre será o pastor Ezequias Soares, que além de ser graduado em letras, mestre em ciência da religião, presidente da Comissão de Apologética Cristã da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, também é o líder da Assembleia de Deus, que está na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. O tema de nossa lição de hoje, a primeira deste trimestre, é Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Iniciando o nosso programa de hoje, gostaria de fazer a leitura bíblica em classe de nossa lição, que encontra-se na segunda carta escrita pelo apóstolo São Paulo ao irmão Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, onde estão escritas as seguintes palavras: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é demais lermos também a verdade prática de nossa lição de hoje, que diz o seguinte: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Antes de adentrarmos propriamente na explanação de nossa lição, que é feita de forma muito rápida, acho oportuno trazermos à memória uma frase que é atribuída a um homem cujo nome é Rui Caetano Barbosa de Oliveira, que é mais conhecido em nosso meio como Rui Barbosa, né? Rui Barbosa foi um grande jurista brasileiro, político muito habilidoso. Era um homem de pequena estatura, mas um grande homem intelectualmente. Conta-nos a história que, ao ser designado para representar o Brasil na Conferência de Haia, em 1907, na Holanda, logo que ali chegou, por sua expressão simples e por ser um homem de pequena estatura, ou seja, ele era baixinho, ao passar pelas grandes portas de acesso àquela conferência, as pessoas notaram o contraste entre o tamanho das portas e a pequena estatura de Rui Barbosa. E por isso essas pessoas disseram: como pode o Brasil enviar um homem deste tamanho para uma conferência tão importante para o mundo? Mas ao darem a palavra a Rui Barbosa na conferência, e após Rui Barbosa
falar, ou seja, no início propriamente da conversa, Rui Barbosa, em seu discurso, fez uma pergunta à plateia que ali estava reunida. E perguntou: em qual idioma vós quereis que vos fale? Ao final do discurso de Rui Barbosa, ao sair daquele recinto e quando passava pelas mesmas portas em que entrara, as pessoas mudaram suas opiniões a respeito de Rui Barbosa e então disseram: as portas de Haia são pequenas para a passagem de um homem de tamanho vulto. Esse homem que tanto orgulho deu aos brasileiros naquela conferência, certa vez, ao olhar para a sua biblioteca, disse o seguinte a respeito da Bíblia: se eu coloco as Escrituras Sagradas abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Eu imagino que a biblioteca de Rui Barbosa era composta pelos mais seletos livros de que se tem notícia. Por certo, eram livros que relatavam origem das civilizações, dos povos, que abordavam assuntos sobre história, cultura e também religião. Mas mesmo assim, Rui Barbosa olhou para todos eles e afirmou a soberania das Sagradas Escrituras e evidenciou sua supremacia indiscutível sobre qualquer outra escrita de que se tem notícia. No dia 5/5 de 85, eu fui batizado nas águas de um rio chamado Rio Ouro Grande. Este é um rio que existe no município de Jacarezinho, quase na divisa do município de Ribeirão Claro, no norte, pioneiro do nosso estadão do Paraná. Em maio agora, completei então 32 anos de vida ao lado de Jesus. Nesse tempo, ouvi muitas pessoas criticarem o número de igrejas que existem no mundo. Hoje, estima-se que existam mais de 100.000 denominações cristãs no mundo inteiro. Já ouvi algumas pessoas dizendo: o sujeito lê a Bíblia, interpreta do seu jeito e logo sai da sua igreja e funda uma nova igreja. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Acho que esse país e o mundo todo não estão piores porque existem igrejas espalhadas por eles. Igrejas dos mais diversos nomes. Mas temos que entender, não existe um só ser humano idêntico a outro ser humano no mundo. Alguém pode até se parecer comigo e com você, mas não é igualzinho. Então, ao meu ver, é necessário que haja muitas denominações cristãs onde se pregue a pura e genuína palavra de Deus. Diferentes ministérios, mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. São todos nossos irmãos, não os critique. Assim como você foi alcançado pela mensagem pregada pela igreja onde você é membro, do mesmo modo, outros serão alcançados por outros trabalhadores diferentes dos da sua igreja e dos da minha igreja. Mas na eternidade estaremos todos juntos com o Senhor. Na Nova Jerusalém não haverá nome de denominações. Seremos um só rebanho e teremos um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. O pastor Ezequias Soares, nosso comentarista, foi muito feliz ao escrever que, ao revelar o Antigo e o Novo Testamento aos seres humanos, Deus, na verdade, revelou a si mesmo, ou seja, Deus retirou o véu que até então impedia que os seres humanos o vissem. Ao revelar-se nas Sagradas Escrituras, o homem, a mulher, o moço e a moça passaram a ter o privilégio de tomar conhecimento a respeito da vontade, da natureza e dos mistérios de Deus. E o registro dessas revelações se deu sob influência do Espírito Santo. Por essa razão é que se afirma que, além de revelada, a Bíblia também é inspirada.
Mas para muito além da inspiração divina, a autoridade da Bíblia também é algo que salta aos nossos olhos. Através da Bíblia, tal como num projeto estrutural de construção de um edifício ou de uma casa, notamos que a queda do homem no Jardim do Éden, não é verdade? Mas, sobretudo, vislumbramos Deus revelar seu lindo projeto de resgate e redenção do gênero humano, que se concretizou com a morte voluntária e substitutiva do Senhor Jesus na cruz. Então, se algum homem comedor de feijão, que igual a mim e a você está com o dia e hora marcadinhos para morrer, tiver a petulância de dizer que a igreja está acima da Bíblia, a sua igreja está acima da Bíblia, você e eu devemos atender à voz divina vinda do céu, registrada em Apocalipse 18:4, que diz: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes em seus flagelos. A igreja foi prevista na Bíblia, e diferentemente do modo como muitos atribuem, a Bíblia não nasceu na igreja. Na formação da igreja, a Bíblia já existia. Evidentemente em escritos isolados, livros isolados que posteriormente foram reunidos no livro que hoje chamamos de Bíblia. Concluo lembrando que nós temos horário para tomar café, para almoçar, para jantar, para dormir, não é verdade? Pergunto então, você tem horário para ler a Bíblia? Estamos alimentando somente o corpo físico e nos esquecendo de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus? Lembre-se, assim como nossa carne necessita de alimento, nosso espírito também precisa. Leia a Bíblia. Ela é a revelação de Deus ao homem. É a maior autoridade a qual a igreja de Cristo, que vai morar na Nova Jerusalém, deve se submeter e obedecer. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, temos acabado de fazer, Senhor, esses breves e sucintos e singelos comentários sobre, Senhor, a origem, sobre a inspiração e a autoridade da Tua santa e inerrante e gloriosa palavra. Senhor, nós declaramos aqui que a Tua vontade expressa na Bíblia, ela está acima daquilo que os homens concluem, meu Deus e meu Pai, ao fundamentar as suas doutrinas, de modo que se a doutrina humana ou a doutrina implementada pelos líderes da igreja está em desacordo com a Tua palavra, nós as rejeitamos e ficamos com a Bíblia, que é a expressão da Tua vontade para as nossas vidas. E assim, neste dia, Senhor, agradecidos a Ti pelos nossos ouvintes, Senhor, agradecemos por este momento, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Concluindo o nosso programa, queremos convidar você para a nossa próxima programação, sábado que vem, a partir do meio-dia e meia, onde estaremos estudando nossa lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Estamos indo embora, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa, fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.